senador Plínio Valério, autor da PEC que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovada no Senado, respondeu às declarações inflamadas de ministros do Supremo Tribunal Federal na sessão do plenário, quando acharam por bem comentar as decisões do Legislativo brasileiro e também aos recados divulgados pela velha imprensa que se presta a esse papel. Plínio Valério afirmou: estão raivosos, estão com raiva, estão bravos porque nós, senadores, aprovamos ontem uma PEC que coloca freios nas decisões monocráticas do Supremo. Ele explicou que o Senado criou uma regra que impede que um ministro suspenda uma lei e essa decisão fique valendo por anos a fio, sem ser apreciada pelo colegiado. O senador disse: eles estão com raiva porque nós, legisladores, decidimos legislar. Nós somos legisladores. Estamos cumprindo com a nossa obrigação, que é de fazer leis. Aos juízes do Supremo compete interpretar, julgar, baseado na Constituição de 1988 e não na Constituição que está na cabeça deles, que eles gostariam de ter feito. Mas sabe por que não fizeram? Porque decidiram pela carreira jurídica. Não podem legislar. Eu decidi pela carreira legislativa, cheguei ao Senado, posso legislar. Estamos cumprindo com a nossa obrigação. Plínio Valério alertou: meu receio é que essa reação brava, essa reação destemperada, acabe colocando em risco a nossa democracia. Porque quando os poderes não se respeitam, quando um poder usurpa o direito, a prerrogativa do outro, a democracia corre perigo. E a nossa democracia é muito jovem. Eu tenho medo que ela não saiba lidar com esse tipo de desarranjo. Pelas redes sociais, o senador disse: a declaração do ministro Gilmar Mendes traduz para nós brasileiros como as coisas estão nesse país, como os poderes não se respeitam mais e como o judiciário está agindo. É uma inversão total da pirâmide. O ministro se sente ofendido, nos acusa de fazer intimidação e diz que o Supremo não tem medo do Legislativo. Tudo isso porque o Legislativo está legislando. Quando um poder cumpre o seu papel e o nosso é legislar, o ministro encara isso como se fosse uma provocação. Ao judiciário, cabe interpretar as leis que fazemos e não as leis que eles gostariam de fazer. E o ministro sabe disso. Eles não fazem leis porque são juízes e não legisladores. Juízes não legislam, pois essa é uma responsabilidade do poder legislativo. Isso apenas evidencia que os poderes não se respeitam mais e, quando isso ocorre, a democracia está em perigo. O senador acrescentou: a PEC de minha autoria, que fixa mandato de 8 anos para ministros do STF, está pronta para ser distribuída para relator na CCJ. Com mandatos fixos, ministros deixariam de agir como semideuses do Olimpo. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A declaração do ministro Gilmar Mendes e outros dois ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão raivosos, estão com raiva, estão bravos, porque nós, senadores, aprovamos ontem uma PEC que coloca freios nas decisões monocráticas do Supremo. Aquelas decisões tomadas por um só juiz, no colegiado de 11, que vale por anos e anos, que não vai imediatamente para o colegiado. E nós estamos colocando regras nisso. O que significa que eles estão com raiva porque nós, legisladores, resolvemos legislar. Nós somos legisladores, estamos cumprindo com a nossa obrigação, que é de fazer leis. Ao juiz do Supremo compete interpretar, julgar constitucionalmente, ou seja, baseado na Constituição Federal de 1988, e não na Constituição que está na cabeça dele, que eles gostariam de ter feito. Mas sabe por que não fizeram? Porque decidiram pela carreira jurídica, chegaram a ministro, não pode legislar. Eu decidi pela carreira legislativa, cheguei ao Senado, posso legislar. Estamos cumprindo com a nossa obrigação. Mas o meu receio é de que essa reação braba, essa reação destemperada, acaba colocando em risco a nossa democracia, porque quando os poderes não se respeitam, quando o poder usurpa o direito, a prerrogativa do outro, a democracia corre perigo. E a nossa democracia é muito jovem. Eu tenho medo que ela não saiba lidar com esse tipo de desarranjo. Como já esperávamos, nós, senadores, queremos colocar um freio no Supremo Tribunal Federal, acabamos de aprovar a PEC que freia, que limita as regras para decisões monocráticas dos ministros. As decisões monocráticas são vergonhosas, que duram a vida inteira e que não é submetido ao colegiado. O Supremo é um colegiado, então não faz sentido você não ter regra para um ministro lá decidir ele sozinho e ficar para a vida inteira. Agora foi apertado, a gente precisava de 49 votos, tivemos 52 no segundo turno, mas o que importa é que a gente conseguiu. E a próxima que nós vamos conseguir será exatamente manter o marco temporal derrubando os vetos do presidente da República. Senadores, senhores senadores, meu amigo Jorge Cajuru, alguns meses, acho que não mais que 2 meses atrás, eu fiz um pronunciamento desta tribuna demonstrando a minha preocupação com a criação de uma comissão para revisar a lei do impeachment. Eu externei minha preocupação e volto a fazê-lo. Isso, evidentemente, trará mais problemas do que soluções. É que, de forma clara, ela embute motivação política, visa, no meu entendimento, intimidar os parlamentares que querem investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. A Constituição é clara, nos incisos 1 e 2 do artigo 52, confere ao Senado a competência privativa para processar e julgar autoridades como o presidente da República e o vice, os ministros de Estado e os ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outras, no crime de responsabilidade. Não tendo como alterar a Constituição, tenta-se agora mexer na legislação infraconstitucional para minar essa autoridade. A legislação em vigor define o que são crimes de responsabilidade e regula o processo de afastamento de autoridades como o presidente da República ou ministro da Corte. Um ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, será o presidente dessa comissão, que é evidente não tem função constitucional. Isso ocorre justamente no momento em que pedidos de impeachment estão formulados e podem ser analisados, como diz o senador Lazier Martins, e como eu mesmo tenho reiterado nessa tribuna, ministros supremos são intocáveis, constituem uma casta olímpica, seguros em seu pedestal e sem controle de quem quer que seja. A verdade é que o Supremo Tribunal Federal é uma caixa blindada, mas é verdade também que a população espera a resposta de investigações relacionadas àquela corte. Por omissão nossa, não conseguimos até hoje iniciar um processo de investigação e análise de um simples pedido de impeachment, diz o nosso querido senador Eduardo Girão.
Na verdade, o exame dos pedidos de impeachment envolvendo o ministro do Supremo, por essa via, a abertura da caixa preta, será saudável para a harmonia entre os três poderes, o que hoje não existe. Há uma observação importante que pode até passar despercebida. No seu artigo 377 e seguinte, como não poderia deixar de ser, o regimento interno do Senado Federal reproduz o disposto na Constituição e pormenoriza normas para exercer a competência nela definida. Detalhe fundamental consta do artigo 379. Ao dispor que em todos os trâmites do processo e julgamento serão observadas as normas prescritas na lei reguladora da espécie. Fica claro que, não tendo condições de rever a Constituição, ocorre agora um esforço para alterar essa lei reguladora, emasculando o legítimo processo legal. A atual legislação pode datar dos meados do século passado, mas é precisa, e com isso pode representar ameaça para quem comete os crimes de responsabilidade nela definidos. Com efeito, a lei número 1079 de 1950 define à perfeição os crimes de responsabilidade de ministro da Corte. Seu texto prescreve o seguinte: artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal: 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. É o que a gente vê constantemente. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Também. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente decidioso no cumprimento do dever do cargo. E 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, o que ocorre muito no Supremo Tribunal Federal atual. Eu já encerro, senhor presidente. O que se pretende, portanto, é uma revisão dessa lei, o que pode cortar pela raiz qualquer tentativa de se abrir essa caixa preta da cúpula do Judiciário. O próprio ministro Lewandowski já declarou que muitos crimes previstos na lei do impeachment foram tipificados de forma vaga. Isso significa, segundo o ministro e ex-presidente supremo, que há facilidade para se protocolar um pedido e ausência de consequências em caso de arquivamento, além de falta de contraditório e ampla defesa. O resultado desse trabalho, e eu concluo, esse trabalho de atualização, e eu coloco aspas, deve ser um anteprojeto de lei. Ao ser protocolado por um senador, passará a tramitar no Congresso. O objetivo está escancarado, para mim está escancarado, e essa comissão não deveria prosperar. Obrigado, senhor presidente. Estamos